Senhor, nos ajuda através do Teu Espírito a gente vigiar e resistir ao inimigo das nossas almas. Senhor, a gente quer pedir Tua ajuda. Nós somos fracos, nós somos pó. Nós dependemos do Senhor para tudo. A gente pede, Senhor, que o Senhor agora, enquanto a Tua palavra está aberta, use a palavra que o Espírito Santo inspirou para criar e sustentar a fé do Teu povo. Senhor, perdoa as nossas dívidas, Senhor. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não deixa a gente cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Satanás quer destruir tudo e todos que se identificam com Cristo. Se você ama o Senhor, Satanás odeia você. Ele é real. Ele é poderoso. Os cristãos sabem, você sabe que Satanás e os demônios são reais. Mas eu temo que alguns de nós vivem como se eles não existissem. A gente não cultiva esse senso de estarmos numa guerra espiritual. Raramente a gente ora, Senhor, livra-nos do maligno. Mas esse ser diabólico, maligno, que a gente não pode ver, está vivo e ativo no mundo, cegando os incrédulos. A Bíblia chega a falar que ele é o Deus desse século. E ele quer destruir todos aqueles que seguem a Cristo. Enquanto a gente estava cantando aqui, eu estava pensando como Satanás odeia o que a gente acabou de cantar. Para ele, Cristo, que tem poder para salvar, ele não suporta aqueles que amam o Senhor. O diabo existe, ele é real. A gente não pode ignorar esse fato. Por outro lado, existem algumas pessoas que parecem passar mais tempo falando do diabo e repreendendo o demônio do que proclamando Cristo e Ele crucificado e mortificando os desejos da carne. Para essas pessoas, a lista de pecados de Gálatas 5, imoralidade, ira, inveja, bebedeira, essa lista acaba se tornando uma lista de demônios, na verdade, que você tem que expulsar. E é o demônio da imoralidade sexual, é o demônio da ira, é o demônio da inveja, é o demônio da bebedeira. A solução para esses problemas, ao que parece para essas pessoas, não está em você orar e ler a Bíblia e clamar ao Senhor e confiar em Cristo. A solução, se esses são todos demônios, é repreender o mal, amarrar o diabo e libertar as pessoas da opressão demoníaca. E tudo gira em torno disso. Essa prática se tornou tão comum nas igrejas, que ela ganhou o status de movimento. É o movimento da batalha espiritual. Nós precisamos de uma perspectiva bíblica se a gente vai lutar essa guerra espiritual como o Senhor Jesus lutou. Nós estamos, sim, em uma batalha espiritual. Efésios 2:2 diz que Satanás agora, essa é a palavra, agora está atuando nos filhos da desobediência. Mas como essa batalha espiritual exatamente acontece e como que nós lutamos nessa guerra, nessa batalha espiritual? A gente precisa entender a estratégia que o Senhor dos Exércitos nos deu para essa batalha, e a gente precisa usar as armas que Ele coloca nas nossas mãos para a gente lutar contra o inimigo das nossas almas. A passagem de hoje
é uma passagem sobre esse conflito cósmico entre Satanás e Cristo, o Senhor Jesus. O destino eterno de cada um de nós depende do resultado dessa batalha. O que o diabo quer fazer é desqualificar Jesus para arruinar o plano de redenção que Deus criou para salvar o seu povo. Porque se o nosso Salvador peca, está tudo acabado e a gente vai ser destruído para sempre. Agora, a gente tem que entender essa passagem da tentação do Senhor Jesus junto com o que a gente viu domingo passado. O batismo de Jesus e a tentação de Jesus precisam ser conectados. Então, o que está acontecendo aqui? É como se na passagem anterior, quando Jesus foi batizado por João Batista, é como se Jesus estivesse fazendo um voto de amor à igreja. Como o batismo simboliza a morte, Jesus está dizendo, eu vou até o fim, se precisar eu morro pelo meu povo. E o que está acontecendo aqui, logo depois do batismo, na tentação, Jesus está provando que ele é sim qualificado. Ele é um noivo qualificado, perfeito, sem pecado, para resgatar a sua noiva, a igreja. Ele passa pela tentação, sem pecado, obediente até o fim, fiel ao Pai. Então, vamos olhar para a tentação e para a guerra que está acontecendo aqui entre o diabo e o nosso Senhor. Os primeiros 2 versículos, eles funcionam como uma descrição do cenário dessa guerra, dessa batalha espiritual. Olha o cenário, versículo 1. A seguir, Jesus é levado, então, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, a batalha se dá na casa do inimigo, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Passou 40 dias com fome. E repara que Jesus não foi contra a vontade de Deus. O versículo 1 diz claramente que foi o próprio Espírito, o Espírito que desceu sobre ele, que ungiu ele para cumprir a missão de Deus. Esse mesmo Espírito leva Jesus a continuar essa missão e ir para o deserto. E a intenção, no final do versículo 1, a intenção de Jesus ser levado até o deserto é para ser tentado pelo diabo. E nesse mesmo evento, como sempre, a intenção de Satanás é maligna e ele quer fazer Cristo e você pecar, mas a intenção de Deus é boa e santa. Ele está provando o caráter do nosso Salvador, o Filho dele. Jesus precisava passar por essa prova. Ele precisa mostrar, provar que ele é o Filho obediente de Deus, diferente de Israel. Olha o que está acontecendo aqui. Olha o paralelo. Israel cruza o Mar Vermelho e entra no deserto para ser tentado por 40 anos. E agora o Senhor Jesus, o verdadeiro Israel, o Filho de Deus, obediente, cruza o Rio Jordão e vai até o deserto para ser tentado por 40 dias. A diferença é que Israel falhou, pecou, negou o seu Deus, adorou um bezerro de ouro. Mas Jesus não. Jesus foi fiel até o fim. Diferente de Israel e de nós, ele amou o Senhor perfeitamente. Agora, esse cenário, o cenário dessa batalha, nos dá um princípio muito, muito importante. E o princípio é o seguinte: nem sempre o que é mais confortável é a vontade do Espírito para a nossa vida. Nem sempre. Muitas vezes, o que é mais difícil é exatamente a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes, dizer não para uma promoção no trabalho é exatamente o que o Espírito Santo quer que a gente faça. Às vezes, dizer sim para uma mudança difícil no trabalho é exatamente a vontade de Deus para a sua vida. O compromisso de Deus com a gente não é tornar a nossa vida fácil. O compromisso dele é muito maior. O compromisso de Deus com cada um do seu povo
é dar para você uma vida abundante. Não um abundante de coisas desse mundo, abundante de comunhão com o Senhor. E essa comunhão acontece, muitas vezes, mais profundamente no deserto, onde é o lugar mais desconfortável. Discernir a vontade de Deus para a sua vida, baseado num sentimento subjetivo de paz interior, só com isso, não é sábio. A gente precisa aplicar princípios bíblicos, orar, ouvir conselhos, e o Espírito nos leva a fazer a vontade dele, que muitas vezes é nos levar para o deserto, como ele fez com o Senhor Jesus. E a batalha começa agora, deserto. O Senhor Jesus com fome, 40 dias sem comer, e Satanás começa o ataque. Primeiro ataque, olha o versículo 3. O diabo vem até Jesus para provocar ele a pecar. Ataque número 1 de Satanás. Versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Olha a audácia do tentador. 40 dias atrás vem uma voz do céu, Deus Pai diz para Cristo: meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer, em quem eu me agrado. E agora vem Satanás desafiar o Filho de Deus. Se você é filho de Deus, o diabo sabe que ele é filho de Deus. O que ele quer dizer é: já que você é filho de Deus, você é poderoso. Acaba com a sua fome agora. Acaba com a sua fome. Faz essas pedras se transformarem em pães. Usa o seu poder. O que o diabo está fazendo aqui é tentando Jesus a viver de uma forma independente do Pai dele. O que Satanás está dizendo é: acaba com o seu sofrimento, Jesus, acaba com ele. Transforma essas pedras em pão e está tudo resolvido. Você não precisa andar em dependência do seu Pai. Se Jesus faz isso, ele desobedece ao Senhor, porque Deus ainda não tinha terminado o tempo de provação. Se Jesus vai cumprir a missão que ele recebeu do Pai, ele tem que andar no Espírito, dependendo do Senhor, até o fim. E Satanás quer interromper esse período de preparação que Jesus sabe que precisa passar. E aqui a gente aprende mais uma estratégia que Satanás está usando com Jesus e ele usa com cada um de nós. Satanás nos ataca nos pontos em que nós somos mais vulneráveis e fracos. O diabo não joga limpo. Ele não joga limpo. Ele aproveita as suas fraquezas para fazer você cair. Se você tem dificuldade com dinheiro, por causa da sua criação ou de alguma outra coisa, e é difícil para você lidar com o dinheiro de uma forma que honra o Senhor, ele vai colocar você em situações para alimentar a sua ganância ou o seu materialismo e fazer você gastar o dinheiro de forma que não é sábia e ofender o Senhor e se afastar da fonte de toda alegria. Se você luta contra a imoralidade sexual, o que Satanás vai fazer é aproveitar quando você está cansado e confuso, ele vai colocar diante de você e falar só mais uma vez: você precisa disso. Ele aproveita quando você está fraco e vulnerável e entra na brecha que a gente dá para derrubar a gente, envenenar nossa alma, fazer a gente ver e fazer o que a gente não deve. O diabo não joga justo. Mas Jesus se defende com a palavra justa de Deus. Olha o versículo 4. O Senhor responde com a palavra e ele cita Deuteronômio 8:3. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha isso, a tentação de Jesus é real, ele é Deus, mas ele também é homem. Jesus estava literalmente morrendo de fome. Não como a expressão que a gente usa, eu estou morrendo de fome. Ele estava morrendo de fome. Ninguém consegue sobreviver muito mais do que 40 dias sem comer. Ele estava muito fraco, muito cansado.
E vem o diabo e fala para ele satisfazer, acabar de uma vez por todas com o sofrimento. Quem é como o nosso Senhor? Ele não estava 4 dias sem comer. 4 dias. 40! 40 dias. Café da manhã, almoço e janta. 40 dias. 120 refeições. Ele falou, não, eu quero fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Não. Quem é como o nosso Senhor? Poderoso contra o diabo. Jesus continua confiando em Deus, continua esperando no Senhor. Ele sabe que ele não pode pecar contra ele, e o período de prova só vai terminar quando Deus terminar esse período. Então Jesus continua dependendo do Senhor. E olha como ele ama a palavra de Deus. Olha, não só de pão viverá o homem, não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está citando Deuteronômio, e olha que interessante, no contexto de Deuteronômio, o que estava acontecendo é que Deus estava chamando Israel a confiar nele. Deus deu o maná para Israel. Israel, meu povo, vocês precisam de pão, sim, mas não é só de pão, não é só de maná. Vocês precisam da minha palavra, me obedeçam, confiem em mim. Esse é o contexto da passagem que Jesus está citando. Agora, deixa eu ler para vocês a reação de Israel, quando Israel foi tentada no deserto. Olha a diferença em relação a Jesus. Os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, está em Números 11, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca e não vemos nada a não ser esse maná. Ingratos! Olha isso! Que ingratidão! O Senhor está cuidando deles. A gente ouviu aqui no culto. Os seus pés não ficaram inchados, eu alimentei vocês. Saudade dos melões do Egito. Que coisa terrível! Mas com quem que a gente se parece mais? Às vezes a gente não se parece mais com Israel do que com o Senhor Jesus. Ao invés da gente confiar na provisão do Senhor, nosso Deus bom, que sabe o que a gente precisa, ou a gente olha para o passado, ou olha para o que não tem, e a gente quer os pepinos e os melões e os alhos, que o Senhor falou, não agora, não. Agora não é hora disso. A gente não precisa só de pão. A gente precisa de pão, mas não só de pão. Precisa mais do que isso. A palavra do Senhor. Povo de Deus, pense na implicação do que Jesus está dizendo aqui para a nossa vida. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós temos necessidades físicas reais, como comer pão. Ele não nega isso. Mas mais do que pão, a gente precisa da palavra. A nossa vida espiritual, mais importante até do que a nossa vida física. É o que Jesus está dizendo, a implicação natural do que ele está falando. A ceia do Senhor é mais importante do que a mesa de jantar da minha casa. O meu devocional é mais importante do que o restaurante. A igreja é mais importante do que o mercado. Se eu tenho que escolher entre IBJM e Arena ou Good Bom, é para ser uma decisão fácil. Não é para ser tão difícil assim. Porque a gente precisa da palavra para continuar crendo e continuar se arrependendo. Bíblia, oração e culto são mais importantes do que arroz, feijão e farofa. É isso que Jesus está dizendo. As implicações do que Jesus está falando aqui são infinitas. E eu não estou jogando essa palavra no ar. Infinitas. Por que infinitas? Você precisa de pão e água. Mas o que acontece se você não se alimenta de pão e água? Você morre.
Mas você morre essa vida aqui, 80 anos. Agora, o que acontece se a gente não se alimenta da palavra de Deus, onde a gente encontra Cristo e a salvação? A gente não perece só aqui, a gente é banido da presença do Senhor para sempre, eternamente. A eternidade é infinita e por isso as consequências do que Jesus está falando aqui são infinitas. As nossas prioridades correspondem à palavra de Jesus? A gente precisa se perguntar isso quando eu olho a minha rotina. Reflete que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As nossas necessidades espirituais estão acima até das nossas necessidades físicas. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Nada. Jesus é o nosso maná espiritual. Ele é o pão da vida. Alimente-se de Cristo na palavra. É Ele que nos dá vida eterna. Mas olha como Satanás é astuto e persistente, ele não desiste. Esse é o primeiro ataque. Mas agora ele vem e ataca o nosso Senhor de novo. Ataque número 2, o versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo, um local super alto ali do templo, e disse: se você é o filho de Deus, ele começa da mesma forma, se você é o filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito. E Satanás agora cita um trecho do Salmo 91. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Olha o que Satanás fez. Jesus usou a palavra no ataque anterior, e agora ele vem, e ele usa a palavra de Deus. Satanás usa a palavra de Deus contra Jesus. Se você é o filho de Deus, o filho que Deus tanto ama, se joga daqui. Se joga daqui, porque Deus vai proteger você. Ele vai enviar anjos. Ele vai segurar e vai proteger você. Olha isso. Ele cita o Salmo 91, que é um salmo sobre a proteção de Deus. É um salmo maravilhoso. Aquele que habita a sombra do Altíssimo. É um salmo maravilhoso. Mas ele distorce de forma diabólica a santa palavra de Deus. Como alguém disse, o Salmo 91 está falando sobre como o Senhor, muitas vezes, protege o seu povo numa situação de perigo. Mas não que Deus intervém quando alguém tenta tirar a própria vida. Ou, como outra pessoa disse também, segundo a teoria do diabo, nunca deveria existir um mártir. Nunca um crente ia morrer. Deus sempre ia evitar que o seu povo morresse. Não. O que Jesus está dizendo é, a gente vai ver, se você se joga de um lugar super alto, isso não é uma demonstração de fé. Segundo Jesus, é uma demonstração de incredulidade. É você colocar Deus à prova. E a gente nunca deveria fazer isso. Olha como ele responde no versículo 7. Ele responde de novo com a palavra, de novo Deuteronômio. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Jesus tem uma fé humilde. Ele tem uma fé humilde. Ele ama e confia no Pai dele. A gente não deve nunca, o povo de Deus nunca, colocar Deus numa situação em que ele tenha que fazer alguma coisa. Agora Deus tem que agir dessa forma. Isso é provar a Deus, a gente não faz isso. Essa ideia de declare sua vitória, meu irmão. Declare a sua vitória, meu irmão. Declare que Deus vai fazer por você. Isso não é fé. Segundo Jesus, isso não é fé. Isso é incredulidade. A gente deve confiar no Senhor, descansar nele com uma fé humilde e não declarar o que Deus precisa fazer. Eu sou a favor de declarar a vitória.
completamente a favor de declarar a vitória. Declara a vitória de Cristo sobre o diabo, aqui no deserto e na cruz. E todos aqueles que se achegam a Ele pela fé são vitoriosos com Ele. Já são vencedores. Essa vitória a gente declara. Agora, dizer o que Deus tem que fazer, isso não é fé. Isso é provar a Deus. E mais uma lição importante aqui. Povo de Deus, essa ideia de dar um prazo para Deus fazer alguma coisa, cuidado com isso. Eu vou esperar 3 meses, 6 meses. Se Deus não mudar a situação, eu vou por outro caminho. E muitas vezes é um caminho pecaminoso. A gente não faz isso com Deus. A gente não dá prazo para o Todo-Poderoso. A gente se submete a Ele com alegria, confia. Mas não dá ordens para Deus, como se Ele tivesse um tempo para fazer o que a gente quer. Não façam isso. Confia no Senhor, descansa nele. Ele é bom, Ele é todo-poderoso. E olha o que esse segundo ataque mostra para a gente também. Uma estratégia muito comum do nosso inimigo, muito comum. Sabe o que o diabo faz? Ele usa a Bíblia. Satanás usa a Bíblia. Ele usa a palavra do Senhor. A gente não deveria se surpreender com isso. Ele se disfarça de religioso, de crente, para desviar os despreparados. Como o apóstolo Paulo disse, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo da luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Satanás está por trás de todas as seitas e todos os falsos mestres que fazem exatamente o que Satanás está fazendo aqui. Citam a Bíblia, falam em nome de Deus, mas distorcem a verdade e usam a Bíblia contra a própria Bíblia. Olha como a nossa interpretação da Bíblia não é algo secundário. A nossa vida depende da nossa interpretação. A gente precisa interpretar e usar a Bíblia de forma correta. Mas Satanás não desiste. Ele não desiste. Ele ataca o Senhor pela 3ª vez. Olha o 3º ataque. Versículo 8. Ele vem atacar o nosso Senhor, nosso Rei de novo. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito. E Jesus cita Deuteronômio, a 3ª vez, Deuteronômio 6,13. Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Olha o que Satanás está fazendo aqui. Olha o que ele está dizendo. Ele está oferecendo ao Senhor toda a glória. Mas ele está oferecendo essa glória sem passar pela cruz, sem passar pelo sofrimento. Deus vai dar toda a glória para o Senhor Jesus. O Senhor vai exaltar Ele. Todos os reinos vão ser dele. Ele é o Messias, o escolhido. Mas Satanás está dizendo: não precisa passar pela cruz. Me adora aqui e você terá toda a glória. Mas o objetivo de Jesus e o nosso nunca é evitar o sofrimento a qualquer custo. Nosso objetivo é evitar o pecado a qualquer custo, evitar e resistir à tentação a qualquer custo. Esse é o nosso objetivo, não importa a recompensa, não importa o que está sendo oferecido, a gente adora um só Deus. Pecar contra o Senhor é sempre algo abominável. A gente não fica com o coração cheio de louvor ao Senhor quando a gente vê nossos irmãos sendo perseguidos. É triste, a gente chora com eles, mas eles perdem emprego, às vezes perdem família, perdem tudo, porque eles não aceitam se dobrar a outro que não seja o Deus deles. Coisa linda! Como é que Deus recebe glória quando a gente diz não
Não para Satanás e para a glória desse mundo, tudo que é oferecido, conforto, riqueza, fama. Não, não, não. Quero Cristo. Eu quero mais de Deus. É melhor perder tudo do que cometer um único pecado contra Deus. É melhor perder tudo do que cometer só um único pecado contra Deus. Jesus recusou a oferta do diabo. Por quê? Por que Jesus foi capaz de recusar essa oferta? Toda a glória eu vou dar para você. E por que Jesus consegue falar não e adorar ao Senhor? Porque para Jesus, Deus é melhor do que tudo que esse mundo pode oferecer. Para Jesus, se ele precisa escolher entre Deus e tudo que existe no universo, para Jesus a escolha é simples. Eu quero mais do meu Pai, mais de Deus. E é por causa disso que ele se qualifica como nosso Salvador. E agora o versículo 11, olha o resultado da batalha do nosso rei contra o inimigo das nossas almas. No versículo 11, com isto o diabo deixou Jesus. E eis que vieram anjos e o serviram. Então Jesus resistiu ao diabo até o fim, adorou o Senhor até o fim, agora o diabo vai embora por enquanto. Ele vai embora por enquanto. Essa batalha o Senhor Jesus venceu, mas o diabo vai voltar várias vezes, especialmente na cruz, para atacar de novo o nosso Senhor. Mas Jesus agora aqui já provou que ele é capaz de vencer Satanás, porque ele ama o Senhor acima de todas as coisas. Ele é um filho obediente e fiel. O que eu quero fazer agora com vocês? Eu quero fazer 3 observações breves sobre o que está acontecendo aqui nessa tentação e como que isso se aplica a nós. E eu quero terminar observando como que Jesus venceu essa batalha contra o diabo e como que a gente pode aprender a vencer as tentações que a gente enfrenta no nosso dia. Primeiro, 3 comentários breves. Primeiro, Deus é soberano sobre as suas provações. Deus é soberano. Quem levou Jesus para ser provado foi o próprio Espírito. Satanás não reina sobre a sua vida. Deus reina. O diabo só pode fazer o que Deus permite que ele faça. O começo do livro de Jó é tão claro sobre isso. Satanás tem uma coleira. Ele é ativo, maligno, mas ele tem uma coleira. Ele só faz o que Deus permite. Ele não governa, Deus governa. E essa simples verdade é suficiente para dar confiança, para a gente lutar contra as tentações e as provações que a gente passa nessa vida. Nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça sem o consentimento do meu Pai. Então a gente entra nessa batalha como aqueles que vencem em Cristo. Segundo, muito importante, nós não somos vítimas de Satanás. Nós não somos simplesmente, meramente vítimas do diabo. Então, por exemplo, uma amiga nossa da minha família, ela está na rua andando e vem um ladrão por trás, passa correndo, puxa, arranca a bolsa dela. Ela não estava vendo, ele sai correndo e ela cai no chão e quebra o braço. Ela foi uma vítima. O fato dela ter caído foi culpa dela. Mas não é assim que funcionam as nossas tentações, não é assim que a gente vê nossa relação com o pecado. Nós não somos simples vítimas do pecado. O que acontece é que Satanás se aproveita do nosso pecado para fazer a gente cair e ofender o Senhor. Por que isso é importante? Porque se nós nos fazemos simples vítimas do pecado, a gente perde a oportunidade de confessar nossa culpa ao Senhor, nos arrependermos
e termos a alegria do perdão e da restauração no Senhor. Se a gente sempre achar que a culpa é algum demônio na nossa vida e não do pecado que ainda habita em nós, o que acontece é que a gente não vai andar em arrependimento, não vai mortificar o nosso pecado, não vai buscar o Senhor. Mas Jesus é santo, e é por causa disso que Satanás tenta tentar Jesus e não consegue. Por quê? A diferença entre nós e Jesus é que ele não tem pecado. Então, nós não somos simples vítimas do pecado. Agora, terceiro e muito importante e impressionante, o nosso Salvador sabe o que é ser tentado. Deus em carne, ele sabe a experiência que você tem de ser tentado. Jesus também foi tentado e ele tem compaixão das nossas fraquezas. É por causa disso que, ao invés de você se afastar no meio de uma tentação, o que você precisa fazer é se aproximar dele, do seu Salvador, sacerdote misericordioso e compassivo. E você acha ajuda, graça, em tempo oportuno. Você clama, Senhor, me ajuda. Olha o que Hebreus 4, versículo 5 diz. Falando de Jesus, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, olha a conclusão. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, no meio da tentação, você não se afasta dele, mas você corre em direção a ele. Senhor, me ajuda, o teu trono é um trono de graça. Agora, eu quero só fazer uma observação importante aqui. A gente tem que parar aqui e adorar o Senhor por essa verdade. O texto de Hebreus aqui diz que Jesus foi tentado como nós, não é isso? A nossa semelhança. Seria um grande erro a gente imaginar que a tentação que Jesus passou foi igual à nossa tentação, foi a mesma. Não foi. Ele foi tentado como nós, mas o peso que ele carregou não dá para comparar. A gente carrega 2, 3 gramas de tentação e a gente já não aguenta. O Senhor Jesus carregou 100 toneladas. E ele foi até o fim. Levou elas até a cruz e morreu no nosso lugar. Por quê? Deixa eu dar um exemplo. Imagina que você tá ali com alguém e essa pessoa é agressiva com você, tá bom? Ela fala com você de um jeito que não deveria, ela grita com você, alguma coisa assim. Então, você está agora numa situação de tentação. Qual que é a sua tentação? Você se ira também e você responde igual, mal com mal, certo? É a tentação. O Senhor te dá graça e você responde com amor. Muito bem, você segurou o peso de uma tentação. A pessoa vem de novo até você e continua gritando ou xingando, falando alguma coisa, sendo agressiva, pecando contra você. Qual que é a sua tentação? Você revidar. Essa que é a tentação. Agora eu vou devolver o mal também. Mas você aguenta, segura. Mais uma vez. O que acontece quando essa pessoa vem a terceira vez e continua tratando você mal? O que acontece com o peso da tentação? Você não aguenta. Você deixa cair. E você vai e devolve o mal com o mal. Agora, olha o que o Senhor Jesus fez. Peso sendo acrescentado depois de peso. O tempo todo da vida dele. E ele não deixou cair uma única vez. Nenhuma vez ele pecou. Sempre respondeu com glória a Deus e amor. Sempre. Quem é como ele? O nosso Salvador. É por isso que ele pode ser sacerdote, compassivo, misericordioso. Jesus resistiu aos ataques do diabo na força do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Para pensar, se não fosse o Espírito Santo na sua vida, todas as vezes que a gente fosse tentado, sem nenhuma exceção, o que ia acontecer? Todas as vezes, a gente pecaria.
Bendito seja o Espírito Santo, que nos ajuda, nos fortalece para a gente lutar e resistir às nossas tentações. Crente, Deus habita em você. O mesmo Espírito que revestiu Jesus com poder para dizer não para Satanás, esse é o mesmo Espírito, o mesmo poder, está em você, para você também trazer glória ao seu Deus. A gente pode resistir às artimanhas do nosso inimigo. Como? Como exatamente a gente pode resistir? Eu quero terminar observando como que Jesus resistiu e o que a gente pode aprender com ele. Como que Jesus venceu as tentações. O objetivo principal de Mateus 4 aqui, o objetivo principal é mostrar que Cristo, diferente de Israel, foi um filho obediente e é por isso que ele se qualifica como nosso Salvador. Esse é o objetivo principal do texto. O que eu vou fazer agora é uma consequência da vitória de Jesus e como que ele venceu e o que a gente pode aprender com o nosso Senhor, uma vez que a gente é chamado a ser santo como ele é santo. Como que Jesus venceu? Primeira coisa, conhecimento. Primeira coisa, conhecimento. Jesus conhecia a palavra do Senhor. Jesus conhecia. Olha para o texto. Como que ele respondeu? Está escrito, está escrito, está escrito. Ele saca a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e luta. Entra na batalha espiritual armado com a palavra do Senhor. Jesus tinha a palavra de Deus guardada nas tábuas do coração dele. Então, se a gente quer resistir às tentações de Satanás, a gente precisa meditar e memorizar a palavra de Deus. Satanás não joga limpo, ele não vai ficar esperando a gente se preparar para a batalha. Ele vai atacar a gente. E a gente tem que se armar com a palavra do Senhor. Senão ele derruba a gente. E a gente peca. Como que você luta contra a imoralidade sexual e pensamentos impuros? Você usa o Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E você ataca Satanás de volta, resiste. Você entra na luta com a palavra. Ou, se você é tentado a se irar, na situação que eu comentei agora há pouco, você precisa da espada do Espírito. Você precisa da palavra de Deus. Você usa Provérbios 15:1. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Senhor, eu quero ser assim. E você responde com amor, miraculosamente. Ou, como que você luta contra o medo e a ansiedade? Nenhum de nós aqui, eu tenho certeza, nenhum de nós aqui passa um dia sem que, de alguma forma, a gente tem que lutar com algum tipo de medo, ansiedade e preocupação. A gente precisa se armar, povo de Deus, para lutar contra a tentação de ficar ansioso. A Bíblia está cheia de promessas para você resistir a Satanás. Isaías 41:10. Quando você estiver com medo, Deus está falando, não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. E você ataca o medo com a palavra do Senhor. É assim que a gente luta. Como que você luta contra o orgulho? O orgulho que não para de ver, o orgulho parece um polvo. Né? Você tira uma perna e vem outra, e tira outra, e nunca termina essa luta. 1 Pedro 5:5. O Senhor resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Senhor, eu não quero a resistência do Senhor, eu quero graça. Senhor, me humilha. A gente luta contra o orgulho com a palavra de Deus.
Aonde a sua batalha tem sido mais intensa? Aonde que a sua batalha tem sido mais intensa? Pega um versículo, 2, 3, 5, 10. Coloca na sua aljava. Se arma. Quais são os versículos, povo de Deus? Quais são os versículos que você vai memorizar essa semana? E aqui domingo, não precisa ser publicamente, mas aqui domingo você já vai conseguir recitar. Agora eu estou mais armado. Conhecimento da palavra. Agora, importante, o conhecimento não pode andar sozinho. Conhecimento precisa estar junto com a confiança. Conhecimento e confiança é o segundo C. Por que Jesus não transformou as pedras em pães? Porque ele confiava que Deus era capaz de prover para ele. Por que Jesus não se jogou do pináculo do templo? Porque ele confiava que Deus ia cuidar dele. Não precisa provar a Deus. E por que Jesus não aceitou a glória de todo mundo? Porque ele confiava na vontade de Deus e sabe que Satanás é o pai da mentira e Deus é o único verdadeiro. Só Deus merece a nossa confiança. Conhecimento da palavra, mas confiança, fé. É por isso que a gente precisa orar tanto, porque é um milagre. É um milagre a gente acreditar e continuar acreditando. Mas tem mais um C. Tem mais um C que é fundamental nessa guerra espiritual, nessa batalha para a gente resistir a Satanás. Conhecimento, confiança e contentamento. Contentamento. Eu fico me perguntando o que estava acontecendo no coração de Jesus para ele ser capaz de resistir essas ofertas reais, tentadoras de Satanás. O que estava acontecendo no coração do Senhor para ele rejeitar a oferta de Satanás de saciar a fome dele sem depender de Deus e rejeitar a oferta de não confiar no Senhor? O que estava acontecendo no coração do nosso rei? Ele estava contente. Ele estava contente. Cansado, com fome, fraco e contente. Contente no Pai. Para Cristo, Deus era suficiente. E é isso que dá poder para ele falar não para as ofertas do diabo, as ofertas de Satanás. Nossa batalha é travada com conhecimento na palavra, confiança em Deus e nas promessas de Deus e contentamento. Cristo suficiente. Há poder espiritual para a gente falar não para as artimanhas do nosso inimigo. A ênfase que a Bíblia dá claramente não é em Satanás e nos demônios e exorcismo e repreensão de espíritos malignos. Você olha para o Novo Testamento e o que está acontecendo? Houve uma atividade demoníaca intensa na época de Cristo. Intensa. Você continua na história, no livro de Atos, e ainda os apóstolos expulsam alguns demônios, acontece poucas vezes, 2, 3 vezes, especialmente quando o evangelho está chegando numa área em que ele ainda não tinha chegado. Agora você continua olhando e não aparece mais essa ênfase enorme em expulsar demônios e espíritos malignos. Não existe mais nenhum relato depois na Bíblia. Satanás é real. Os demônios são reais. Eles odeiam a gente e a nossa igreja. E eles atuam agora. A explicação por que tem tanta coisa ruim, má, terrível nesse mundo. Por que a cultura é do jeito que é? A ação de Satanás. Ele é real. E as pessoas ainda hoje, não os crentes não podem ser possuídos por demônio. Eles são preenchidos pelo Espírito, mas aqueles que não pertencem ao Senhor podem sim ser tomados por demônios, espíritos malignos. Isso acontece, sim, mas a ênfase
clara da Bíblia é nós sermos pessoas de oração que leem, amam a palavra do Senhor, memorizam, oram, estão em comunhão, pregam a Cristo, lutam contra o pecado e têm seu contentamento em Cristo. Tiago disse, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha isso. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês. Tiago 4, 7. Eu quero terminar para homenagear Martinho Lutero, 31 de outubro, dia da Reforma. Olha o que Lutero falou sobre a batalha espiritual. Ele fez um comentário importante. Olha o que ele disse. Abre aspas. Ocupar-se com a palavra de Deus ajuda contra o mundo, a carne, o diabo e todos os maus pensamentos. Essa é a verdadeira água benta que exorciza o diabo. É assim que o diabo é exorcizado. Se ocupa com a palavra de Deus, sujeite-se a Deus, resista às tentações, e o diabo foge de nós. O Senhor Jesus resistiu com fé, o Espírito e a palavra. E nós estamos também numa guerra espiritual. E é porque Cristo venceu essa batalha no deserto e na cruz que nós podemos, através do mesmo Espírito, vencer as nossas tentações. O inimigo é ativo, mas ele já foi derrotado. Satanás já foi derrotado na cruz. Já está decretado o final dessa guerra. Mas o mundo continua tentando seduzir você. Satanás continua tentando derrubar você. E a nossa carne, a nossa antiga natureza, continua lutando contra o Espírito. Então que o Senhor não deixe a gente cair em tentação, mas que Ele nos livre do mal e do maligno. Porque dele é o reino, a glória e o poder. E aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Amém. Vamos orar. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos ajuda a vigiar e resistir. Não deixa a gente esquecer que nós estamos, sim, numa batalha espiritual. Uma batalha espiritual. Uma guerra existe pelas almas de todos os homens. Senhor, nos ajuda a lembrar que em Cristo, no poder do Espírito, cheios da palavra, nós podemos sim vencer as tentações, trazer glória ao Teu nome. O Senhor prometeu que ia levar a gente pelo deserto até a terra prometida, até a glória, até o dia que a gente não vai ter mais nenhuma tentação, nenhum pecado para lutar. Satanás não vai mais atacar a nossa fé. Mas até que esse dia chegue, Senhor, nos dê perseverança e confiança nas Tuas promessas. Esse é o nosso pedido, no nome do Senhor Jesus. Amém.